Isabel Mazzucati é fundadora e presidente do Centro Espírita Jesus Redivivo. Eu já vou dar o Instagram, @JesusRedivivo, e o Facebook Jesus Redivivo, tudo junto, para que depois você possa acompanhar mais de perto o trabalho que vocês fazem. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, muito obrigada. Só para recapitular, você teve a oportunidade de viver por quanto tempo junto ao Chico Xavier? Desde 1964 até 2002. Muito tempo. Muito tempo, muito tempo. É onde a gente aprendeu demais, viu muita coisa. E como é que a gente pode expressar de uma pessoa que nasceu num lar tão pobre, família sem preponderância nenhuma, sabe, de cultura, de dinheiro, nada, tão simples. Mas naquele dia 2 de abril de 1910, nascia um homem muito especial. Dentro desta família, do qual ele tirou a ideia da morte. Porque eu acho que não tem sofrimento maior na Terra, sabe, Regina? De ver um filho partir, uma mãe partir, uma amiga. Não tem. Sabe, diga aqueles que choram, que se debruçam nos túmulos. Às vezes é até incompreensível, né, Isabel? Sim, dá a impressão que Deus nem existe. Mas, no entanto, através das psicografias dele, provou a imortalidade da alma. Como? Por exemplo, outubro de 1979, um processo corria em Goiânia. Maurício Henrique havia falecido e ficou o amigo José Divino. Ele, sem querer, ele atirou no colega e o colega morreu. Isto foi para os tribunais. E foi um caso que teve repercussão nacional, não foi? Teve, nacional. Tá. Porque realmente o juiz aceitou a psicografia como válida. E ele simplesmente libertou aquele que estava passando por um amigo infiel que assassinou. Ele correu o risco de ser condenado pela morte. Isso, mas acontece que na psicografia... O que tinha na psicografia? Ele escreveu o seguinte, que os dois estavam brincando com a arma, quando atirou e pegou ele. Então ele morreu na hora. E o tribunal, lógico, ia condenar o José Divino. Mas, no entanto, através do Chico, da psicografia, libertou essa loucura de dois amigos que, afinal de contas, inocentemente, que nem passava na cabeça um matar o outro. Você era assistente do... Posso te chamar de você, né, Isabel? Uai, perdão. Uai, saiu agora você. Então... Uai. Você era assistente do Chico? Não é bem assistente. A gente trabalhava na mesa. Então, enquanto ele estava psicografando, você estava vendo? Estava vendo, com certeza. E na casa você dele, sentia? a gente sentia, era como se você estivesse dentro de um paraíso. Você ali, você tinha certeza absoluta da imortalidade da alma. Não tinha como a gente negar. A certeza absoluta, sabe lá o que é você saber que teu pai, tua mãe, tua filha, seja o que for, porque quem nunca passou por isso? Sim. Não é verdade? Sim. E, no entanto, através das psicografias, a gente via a libertação daquele pânico, daquele pavor, sofrimento. daquele sofrimento que não tem palavras. Porque eu acho que o maior sofrimento na Terra é você ter que sepultar alguém que você ama muito. Por exemplo, eu vou contar para vocês um caso da Marisa Lorena Babini, sabe? Marisa Lorena Babini. Babini, 1978. Tá. Filha única, recém-casada, com bebê. Uma casa lá na Praia Grande. A família toda havia passado o fim de semana. Foi quando eles voltando, ela no carro com um primo, com um casal de primos, o marido, o pai e a mãe no outro carro atrás, pela Imigrantes. Tá. Ela vê que esqueceu a mamadeira no carro em que o marido estava dirigindo. Que era outro. Era o outro carro. Ela pede para os primos encostar. Por favor, encoste que eu vou pegar a mamadeira. Desceram. E aí ela pegou a criança que estava no colo, ela desceu e disse para a prima, cuida dele para mim. Foi a conta. Alguém estava andando no acostamento, que é tão proibido. Bateu no corpo e ela voou. Meu Deus para Imigrantes do céu. E daí o trânsito parou. Lá atrás, a mãe, o pai e o marido sentiam uma angústia que não sabia por quê.
Eles não assistiram? Não assistiram, mas quando chegou perto, foi informado. E para tristeza de todos ali, foi ela. Acabou de falecer no hospital, lá em São Bernardo. E, imagina, meu Deus, qual é a palavra para consolar essa família? Essa família que deixou um bebê tão pequeno. Não é o marido, viúvo, tão Nossa, jovem. que desfecho, né? Ela deu o bebê e Ela falou, deu, cuida dele. é pra como mim, se fosse Isabel. assim, como se fosse assim, olha, eu tô partindo. É. Pois é, você vê que tudo é Deus, né, que inspira. Bom, e aí? E aí, a sofrimento não tinha palavra para descrever. Acontece que a dona Ládia, a mãe da Marisa, ela era A que faleceu? Não, A a Marisa que faleceu. Isso, a mãe dela. A dona Ládia, católica, muito católica, dizia, eu não acredito nisto. E o pai da Marisa, que era o Suáureo, acreditava. Então, a família, eles buscavam recurso, sabe, para poder continuar a vida. Porque tinha uma criança também em jogo. Pois você sabe, ela foi para Uberaba de tanto que insistiram. Mas Você ela, acabando de chorar, né? mas só que ela fez uma imposição. A imposição era assim, você não pode cumprimentar ninguém, nem no hotel, nem em restaurante, nada, que se eu ver vocês conversando com alguém, eu pego o ônibus e volto, que eles são de Osasco. Ela ia achar que tinha alguma combinação. Tinha alguma combinação, porque revelou, não revelou. Tá. E ela então fiscalizou o tempo todo. E naquela noite, eles estavam ali naquela expectativa, né? Quando de repente o Chico sai da psicografia das receitas e começa a psicografar. E qual não é a surpresa? Regina, eu posso ler só um pedacinho da carta? Por favor. Olha, a carta era assim. Essa carta é assinada por Marisa Lorena Babini, enviada ao seu pai, Suáureo, a sua mãe Aládia e o marido aqui presente, o João. Quer dizer, quem falou com Chico? Então, dizia assim, querida mãezinha, Aládia, querido papai e querido João, meu pensamento se recolhe na oração, suplicando a Jesus abençoar-nos. Creia que não me sinto capaz de escrever como desejaria. Ainda me sinto quase que naquele mesmo clima daquele domingo na Imigrantes. O choque foi muito grande para mim, porque não esperava a campainha de renovação para assim tão cedo no meu modo de entender. Ela vai dando os detalhes. Os detalhes. E era assim. E muitas vezes, gente, quando alguém passava, o Chico estava atendendo, ele chamava a pessoa e dizia, quem é fulano? Então a pessoa ficava, nossa, mas foi um tio que faleceu há muitos anos. E muitos cientistas, pessoas que estudavam, e até outras religiões, dizia que ele lia o pensamento da pessoa. Olha. E uma vez eu disse, mesmo se ele lesse, e com a rapidez, como eu falei na outra vez que aqui eu vim... Que era muito rápido, Era né? muito assim, rápido. Como é que você pode ler o pensamento e no mesmo instante você passar tudo para o papel? Mesmo assim precisaria uma investigação, porque essa pessoa não poderia ser normal. Não é verdade? Sim. Então, a Marisa começa assim e dá todos os detalhes. E nesta mensagem, ela acaba... Pode continuar. Nesta mensagem, ela acaba pedindo para os pais, para o marido, que deixasse o Alexandre, que era o filho, viver com seu pai e com a sua mãe. Os avós. Os avós. Porque ela fora criada por eles. E o amor era muito grande. Então, ele tinha tudo para fazer o Alexandre ser feliz. A mãe se convenceu de que era A ela. mãe se convenceu e se tornou espírita. Se tornou espírita. Ela começou a fazer uma obra social em Osasco. Uma pessoa que depois muito fervorosa. As mensagens continuaram. E elas então não tinha como dizer, ó, isso é mentira. Não é? Não, é mais do que qualquer evidência. Aquela história que a gente fala de coração de mãe, ela sentiu. Ela sentiu. Que era a filha dela falando com Que ela. a filha dela falando com ela. Né? E essa intuição de mãe... Agora, gente, como é que pode uma criança nascer nessa família tão pobre, com 5 anos, perder a mãe? Que foi o Chico. Que foi o Chico, né? Perder a sua mãe, Maria João de Deus. E o pai não conseguiria criar todos. Então ele pôs um em cada família.
E ele caiu junto com a sua madrinha. Ah, ele distribuiu os filhos. Os filhos, e o Chico caiu com a madrinha. Tá. E essa madrinha era uma pessoa que a gente chama de obsessão. Porque judiava muito dele. Ô, pecado. Muito. Ficava garfo na sua barriga. Não creio. Sim. E outra, ele não podia pedir comida que apanhava. Foi muita humilhação. E o que ele Muito fazia? sofrimento. Muito sofrimento. Ele corria para o fundo do quintal, perto de uma bananeira. E lá ele fazia oração. Foi quando ele começou a ver a sua mãe. Isso com 5 aninhos. Com 5 aninhos. Preciso interromper um minutinho, porque estamos num programa de televisão, né? Temos os nossos protocolos para cumprir. Eu assisti o filme Nosso Lar, que aliás foi um tremendo sucesso, e a Isabel teve uma participação muito, no mínimo, curiosa, no mínimo interessante, na época que esse filme estava sendo produzido. Na volta a gente conversa sobre isso. Sobre o Nosso Lar. Tá. Acho que quase todo mundo assistiu esse filme, foi um grande Sucesso. E o livro também. O livro também. Também, é um grande sucesso. Foi psicografado, é o primeiro livro do espírito de André Luiz. Exato. Foi psicografado em 1944. Bom, aí o Daniel Filho, que dirigiu este grande sucesso, enquanto ele estava produzindo... Não, o Daniel Filho, dirigiu? Ele dirigiu A Vida do Chico. Não foi? Ou foi? Não, Nosso Lar não, ele dirigiu A Vida do Chico. Ah, eu tô achando que ele fez o Nosso Lar, então me corrija. Ele fez qual? Ele fez A Vida de Chico Xavier. É. Tá. Que foi maravilhoso também, sabe? Tá. Que é sucesso pleno. Agora, o livro, dá pra gente entender muita coisa além de Sepultura. Dá pra entender. E quem lê, porque num filme não dá pra expressar tudo que tem ali. O livro é sempre mais profundo. O livro é mais profundo. Mas eu queria saber do seu encontro com o Daniel Filho, que eu achei muito interessante, Isabel. Se você não se importar, você prefere não... Não, Tá. imagina. Então vamos lá. O Daniel Filho, o pessoal de Uberaba dizia para mim, Isabel, ele é pagão. Ele não acredita em Deus. Não tem crença religiosa. Não tem crença religiosa. Então, a primeira vez que nós nos encontramos, ele disse, para mim, você não vai começar a conversar comigo e doutrinar e falar? E eu disse, não. Por quê? Ele falou, porque eu queria ouvir. Falei, não. Eu acho que todo mundo é filho de Deus e ninguém desassocia de Deus. Não tem. Chega um momento da vida em que você diz assim, meu Deus, como eu sofro. Deus, por quê? Basta que o sofrimento bata, não é verdade? Sim. Então, a gente ficou lá em Uberaba assessorando. Tinha aquele que fez o papel do Chico, né? Que era o Nossa, que ele Nelson fez Xavier. Brilhantemente. Ele ficou realmente parecido com o Chico? Ficou, dava a impressão. E outra, teve coisas no filme que não passou. Mas na peregrinação, onde eles estavam gravando, materializou o cheiro do Chico. Mentira. Materializou. A dona, a Neuza, ela dizia para mim, você está sentindo? Você está sentindo? Porque era comum você sentir aquele perfume. Do Chico. Ele fez esse papel brilhantemente. Esse perfume, quem dava, quem passava era Sheila, uma enfermeira alemã da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente sentia a presença dele. Tá. E depois passou, no pré-lançamento, eu estive também em Uberaba. Eu cheguei para o Daniel e falei, Daniel, e aí, você já acredita agora em Deus? Ele falou, não, eu sou pagão, graças a Deus. É isso que nos chama atenção, sabe? Porque dizia que, eles falaram que nunca mais ia ser as mesmas pessoas. As pessoas que fizeram o filme? Que não ia dar. O Nelson Xavier, que já faleceu, né? Sim. Então, olha ele. É aparecendo. impressionante. Então, eu que só conheci o Chico de imagens, de foto e tal, acho muito parecida. Então é bom ter esse seu... A caracterização era perfeita. E o jeito dele, o jeito manso de falar. Eu vou te contar uma particularidade. Nós estávamos na casa da Neuza, ele entrou. O hotel fica quase em frente e ele veio lá, chorando. E sentou perto de nós e nós não interrompemos naquele choro. Aí ele olhou e disse assim, olha, eu não vou ser o mesmo mais. Aí contou da doença dele, que ele estava lutando, coisa e tal. Não é? E fica aqui a nossa eterna amizade, a nossa gratidão por ele, né? Aonde ele estiver, que ele sinta nesse momento as nossas vibrações. Amém. Mas, se o Chico nos deu tudo isso, eu queria falar para você que, além de tudo que ele estava sofrendo, não é?
Um dia a mãe dele falou para ele, não vou arrumar outra mãe para vocês. E realmente o pai conheceu uma mulher chamada Cidália. Ela fez uma proposta, eu só caso com você se você reunir todos os filhos. Eram quantos? Ele era o 9, então era Tá. 9 porque tinha mais uma que faleceu, então seriam 10. Tá. E então ele foi para casa dessa dona Cidália, que recebeu com os braços abertos Todos os filhos. todos os filhos da Maria João de Deus. Agora, o que me comove muito foi o Eurípides ter contado que antes dele ver a mãe, ele ouvia uma música que a mãe vinha cantando. Ai Lili, ai Lili, ai Lou. Então isso, sabe, nossa, como me emociona quando eu lembro disto. E a madrasta falou, olha como está a barriga desse menino. Toda ferida. Toda ferida. A madrinha espetava Enfiava garfo? Oh, meu Deus. Pois é, pois é. Ele teve toda a ajuda espiritual possível, né? Mas a madrasta começou a plantar para que eles fossem vender na rua as verduras, né? Uhum. E de repente começou a sumir verdura. Mas como? Não pode, era a vizinha, tinha que ser. Então ela disse para o Chico, Chico, se você realmente vê tua mãe, pergunta para ela o que eu faço. Então, ela devia ser uma grande psicóloga, porque ela pegou e disse, dê a chave para a vizinha e peça para ela olhar as verduras que estão sumindo. Parou de sumir. Que coisa, não? Então, olha a sabedoria, não é? Mas, Regina, eu queria contar para vocês uma coisa. Porque o que chamava atenção era a obra social. Do Chico, né? Ele ensinou para esse Brasil a ser mais humano, sabe? Que a fraternidade nos dá a felicidade. E né? é a salvação, É né? a salvação. Não tem outro jeito. Pois a não é. ser a fraternidade. Ele foi para a escola com 8 anos e ele mal terminou o primário, porque ele começou a trabalhar depois. Com 8 anos ele entrava na fábrica de tecido às 3 horas e saía às 2 horas da madrugada. Nossa. E quando ele fez 13 anos, ele foi trabalhar no comércio. Entrava às 7 e saía às 8 da noite. Olha como o Brasil evoluiu, pelo menos na lei trabalhista, não é verdade? Sim. Porque não pode mais fazer pode isso, mais, é. de jeito nenhum. Então, eu quero dizer para vocês como é que começou. O Chico, como católico, ele ajoelhava para orar. E era noite. Ele estava ajoelhado, orando, orando, quando de repente ele percebe luzes no quarto, que invadiu as paredes, né? E ele abriu os olhos. E ele viu uma figura do lado dele, uma mulher incrível, que ele ficou emudecido. Ele já estava com 17 anos aí. Então, ela disse para ele, eu sou Isabel de Aragão. E ele então não conhecia nenhuma Isabel de Aragão. E ela responde para ele, você não lembra de mim, mas eu vim pedir em nome de Jesus que nos ajude a distribuir pão, ajudar os pobres em nome de Jesus. A distribuir pão. Pão. E ele pensou, mas eu não tenho nem para mim, não é? Mas ela disse, você vai escrever para todos e um dia você terá. Passou mais ou menos umas 2 semanas, apareceu para ele um padre que chamava Fernão Mendes. Esse padre, ele foi o confessor da rainha Isabel de Aragão, que era esposa de Dom Dinis, rei de Portugal. Então, diz, eu era confessor dela, e ela manda te dizer que não vai faltar recursos para você distribuir para os pobres. E Isabel de Aragão, casada com o rei Dinis, ela fazia por si só uma obra social imensa. Ela ajudava em Portugal, na Espanha, né? E o marido fazia ofertas, porque ela sabia como resolver os problemas dentro do lar com o rei. Uhum. E uma vez ele vinha da caçada, que era muito normal os reis saírem para caçar, né, os nobres, e ela estava com o avental cheinho de pão. Ela estava distribuindo pão. Quando Dom Dinis chega e diz para ela, o que você tem aí no avental? E agora? Ela disse, olha, eu tenho flores. Aí ele disse, deixa eu ver. E ela abriu o avental e caiu todas as rosas. Pão virou flor. Virou flores.
Ela foi canonizada pela Igreja Católica e aqui no Brasil ela é muito reverenciada. Tem a igreja de Santa Isabel, tem uma cidade do interior perto de Jacareí, que é Santa Isabel, mas é em homenagem a essa rainha. E os espíritas, é uma curiosidade, no nosso lar tem uma mensageira que chama Veneranda. Ela foi a única que viu Jesus, de tanto trabalhar, o mérito foi tanto que ela chegou a ver Jesus. Nossa. Então ela chama Veneranda, é a Rainha Santa, não é? E aí começou a obra social do Chico. Que ele levou a cabo até o último momento. segundo. O último segundo. Você pode ficar aqui ou você precisa ir embora? Porque a gente vai ter daqui a pouco um pudim de merengue. Pois é, menina, a gente fica. Ai, que jeitinho mineiro de responder. Não é? Não tem como. Não tem. Isabel vai continuar conosco. Vou repetir o site de onde você pode ter mais informações sobre a Isabel, sobre o maravilhoso trabalho da Isabel. jesusredevivo.com é o site. Instagram, Jesus Rede Vivo, e o Facebook, Jesus Rede Vivo. A hora que você colocar Jesus Rede Vivo, você vai chegar na Isabel. Até daqui a pouco. Regina, amor. eu queria aqui agradecer o Eurípides e a Donda e todas as companheiras lá que formam e sustentam esse trabalho. Domingo foi inaugurado o Correio do Chico Xavier. O Correio? Nas lembranças do Chico Xavier. Era uma sala onde eles trabalhavam distribuindo mensagens pelo correio, através do correio, né? Para todo esse Brasil e até alguns países. Coisa linda. Então que eles estão de parabéns. Viu? E a gente através agradece. do Mulheres a gente está parabenizando, e seu nome também. Muito obrigada. Obrigada, viu? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.